Quem era o Sannin mais fraco? Qual deles três era o mais forte? A ordem de poder sempre foi a mesma? E se ele saísse no soco em um x1, quem levaria melhor? E se fosse um Battle Royale, quem seria o único a ficar de pé? Tudo isso você descobre hoje. E galera, vídeo completo como esse aqui, você só vê aqui, por aquela perspectiva diferenciada, respondendo todas as dúvidas que você tinha. E a gente tá com a meta de chegar a 50 mil inscritos. Se você quiser fazer parte dessa jornada e ainda de quebra receber uns conteúdos como esse, já se inscreve, porque quando a gente chegar a 50 mil inscritos, a gente vai fazer o tão esperado vídeo do top 10 personagens mais fortes de Naruto. Então, já se inscreve aí pra gente conseguir chegar lá. Dito isso, bora começar o vídeo. E bem, para o melhor entendimento dos poderes dessas três lendas, a gente vai avaliar eles em três períodos diferentes. O primeiro período é o começo de Naruto clássico, e embora eles não apareçam, eles já estavam lá. O segundo período analisado vai ser o final de Naruto clássico. E o último período é considerando cada um em seu auge. Vale lembrar que eu vou ranquear eles em poder e também falar quem ganharia em algumas fases. E hoje, enfim, vocês vão entender e ter exemplos práticos de que não é porque você é mais forte que obrigatoriamente você vence. Como eu já mencionei, o primeiro período analisado é o começo de Naruto clássico, e vamos começar analisando os poderes do Jiraiya. E bem, o Jiraiya dessa época não se encontrava na vila, ele estava mundo afora fazendo pesquisa, se é que você me entende. E nessa época, o Jiraiya já era muito forte, sendo que ele dominava vários jutsus de terra. Pra vocês terem uma noção aqui, o Jiraiya dopado e sem conseguir produzir chakra adequadamente, conseguiu criar um pântano que engoliu boa parte das cobras gigantes do Orochimaru. O velho era foda. Ele também era muito proeminente em jutsus do estilo fogo, como por exemplo o jutsu que ele usava em combinação ao óleo de sapo, o que aumentava drasticamente o poder do Katon. O Jiraiya ainda tinha vários poderes relacionados ao seu cabelo, tanto para defesa como ele mostrou contra o Orochimaru, tanto também como para ataque, como ele mostraria mais à frente na luta contra o Pain, tanto de longo alcance como também de médio alcance. A gente também não pode esquecer dos sapos, afinal de contas, eles eram a marca registrada do Jiraiya, e ele tinha sapo para tudo que você imaginar. Ele tinha um sapo gigante que servia exclusivamente para esmagar adversários, sapos especialistas em combate como o sapo-chefe, sapo que usava armadura e servia para defesa, sapo para se locomover mais rápido e meter o pé, enfim, acho que já deu para entender, né? Ele manjava dos sapos. Além de que o Jiraiya tinha técnicas avançadas de selamento de fogo, sendo capaz até mesmo de selar o Amaterasu. Ele até tinha barreiras sensoriais que cobriam uma grande área, detectando inimigo em boa parte da região. Além de que o Jiraiya também conseguia invocar o estômago de um sapo, que segundo ele, ninguém tinha conseguido fugir até encontrar o Itachi. Pra vocês terem uma noção, até outros Otsutsuki já levaram a pior dentro desse estômago. E claro, a gente não pode esquecer do Rasengan, que era o jutsu assinatura de ataque do Jiraiya. Porém, o maior poder do Jiraiya nessa época era o modo Sannin. Muita gente acredita que o Jiraiya só despertou ou só conseguiu usar o modo sábio no Shippuden, porém isso não é verdade. Cronologicamente, o Jiraiya já conseguia usar o modo sábio, pois o Fukasaku revela que o Jiraiya aprendeu a técnica no tempo que ainda realizava missões por Konoha. E quando começa a saga clássica, o Jiraiya já havia encerrado essa fase, ele agora só fazia pesquisa para os livros. Então, canonicamente e cronologicamente, o Jiraiya já sabia o modo sábio desde o primeiro episódio de Naruto clássico. E em seguida vem a Tsunade. Nessa época, que era o começo do clássico, a Tsunade já era reconhecida mundialmente como a maior kunoichi médica do mundo, e ela também estava fora da vila. A principal técnica da Tsunade era a boa e velha porrada. O mero peteleco da Tsunade conseguiu jogar o Naruto para metros de distância, e isso era ela brincando. Ela conseguiu quebrar um muro com um soco simples, e fez parecer fácil. A cada chute que ela executava, uma cratera se abria onde ocorria o impacto. E a técnica que a Tsunade usava para isso é conhecida como Punho Adamantino, onde ela concentra o chakra e libera tudo de uma só vez, causando aquela força monstruosa. A Tsunade também contava com técnicas médicas que podiam a regenerar em combate, porém elas eram pouco eficientes, pois além da necessidade de selos manuais, ainda era preciso ficar parado para se recuperar. Então não era tão eficiente, e aqui eu vou me ater somente a técnicas de combate da Tsunade e as técnicas regenerativas que podem ser usadas em combate, pois embora ela tenha mais técnicas de cura, elas não são adequadas para o campo de batalha na linha de frente, e o objetivo é analisar o nível de poder. Nessa mesma época, a Tsunade já tinha o Byakugou, pois na luta contra o Orochimaru, ela revela que já fazia alguns anos, no plural,
final, que ela reunia chakra no selo. E do começo do clássico até aquela luta não tinha se passado nem sequer um ano completo. Então sim, no começo do clássico ela já tinha essa técnica. E não confundam o selo Byakugou, ele é simplesmente o selo da testa que reúne a energia. A técnica de cura é outra coisa à parte. Resumindo, o Byakugou basicamente é uma reserva de chakra extra, onde a Tsunade constantemente fica armazenando chakra e que vira uma imensa reserva a longo prazo. E embora pareça algo simples, na verdade não é. É uma técnica extremamente difícil de se executar, pois a quantia que se envia ao selo tem que ser mínima para não atrapalhar as funções do dia a dia e não gerar exaustão. Porém, também tem que ser de forma constante e sem parar. E aí que está a dificuldade. Ter um controle de chakra tão alto a ponto de enviar chakra casualmente para o selo é algo extremamente difícil. Até mesmo ninjas habilidosos como a Shizune não conseguem manter um controle de chakra tão refinado, e por isso essa técnica é tão forte. Geralmente a Tsunade usa o chakra do Byakugou para ativar a arte ninja, regeneração mitótica, que em resumo acelera a duplicação de células, fazendo com que ela possa se regenerar instantaneamente, sem usar nenhum selo de mão. No clássico ela conseguiu se regenerar de 2 ataques possivelmente mortais feitos pelo Orochimaru, e mostrando o tamanho e potencial regenerativo dessa técnica. A Tsunade também tinha a técnica de choque desorientador de corpo. Dessa técnica, ela libera uma descarga elétrica que afeta diretamente o sistema de comunicação do corpo. O cérebro recebe e envia estímulos por todo o corpo por pequenas descargas elétricas. E é assim que quando você pensa mexer a mão direita, a mão se mexe. Quando você pensa em chutar, e você chuta. E assim consecutivamente. Só que a habilidade da Tsunade é justamente dar uma pane nesse sistema. E o resultado é que o cérebro fica com os comandos trocados, impossibilitando o adversário de lutar. Eu acho essa técnica muito bem pensada e apelona. Essa é uma daquelas que eu gostaria de ter. E claro, a gente não pode esquecer da invocação da Tsunade, que é a Katsuya, um ser tão grande que mesmo usando o Byakugou, a Tsunade ainda só consegue invocar 10% do corpo original. Essa invocação é especializada em regeneração, porém ela também tem alguns atributos de batalhas interessantes, como a capacidade de se dividir em vários clones menores, e ainda também conta com um poderoso ácido corrosivo. Já o Orochimaru nessa época dominava vários jutsus elementais. Ele demonstrou usar jutsus de vento com extrema maestria. Ele também tinha substituições do estilo terra, e também tinha técnicas de fogo, dentre outras. A resistência do Orochimaru era algo fora do comum, sendo que ele suportava receber ataques da Tsunade, e ainda assim continuar vivo. E isso quando o corpo que ele estava possuindo já estava próximo do limite de uso. O Orochimaru também contava com a espada Kusanagi, que era capaz até mesmo de ferir o bastão do Hiruzen, que é o Rei Macaco Ema. Esse bastão é forte e resistente o suficiente para pressionar a Kyuubi e tirar ela da vila, e ainda assim ele era afetado pela Kusanagi, então essa espada realmente tem um poder bem grande. O Orochimaru também contava com várias técnicas de cobra, como a mão oculta da serpente combatente, que obviamente tinha um poderoso veneno, e ainda nas cobras, o Orochimaru também contava com invocações gigantes, sendo a mais poderosa a cobra Manda. O Orochimaru tinha a técnica de Ekidis, basicamente consiste em ele cuspir um corpo completamente novo. Independente do dano que o corpo antigo tenha sofrido, o Orochimaru ainda iria cuspir um corpo intacto. Ele também tinha o boost do Senjutsu em pequena escala, em todos os atributos físicos. E falando nisso, ele também tinha o veneno da marca da maldição, que paralisava o adversário completamente por um certo período. O Orochimaru ainda contava com jutsus defensivos poderosos, como o Hashimon triplo, e ataques ofensivos como o ataque das 10.000 cobras. E o nome meio que já explica tudo. Porém, o jutsu mais apelão que o Orochimaru tinha era o Edo Tensei, que podia trazer os mortos de volta à vida. E agora que eu resumi os poderes dos três, e aí? Quem era o mais forte no começo do clássico? E a resposta é Jiraiya. E bem, o motivo é meio óbvio. O Jiraiya estava além dos demais, conseguindo acessar o modo sábio. Shikaku Nara, um dos homens mais inteligentes da Folha, diz ao Shikamaru na invasão de Pain que como Naruto atingiu o modo sábio, ele entrou em outro patamar de poder. E até lá só iria atrapalhar. E embora os Sanins fossem fortes, eles ainda não se equiparavam a um usuário de Senjutsu. A vantagem de força da Tsunade vai pro brejo quando Jiraiya está no modo sábio. Ele casualmente joga um búfalo gigante pra cima, e como se não fosse nada. A resistência dele também é absurda, pois ele foi atropelado por esse mesmo búfalo, e não sofreu nenhum arranhão. Nesse modo, ele adquire habilidades como o Genjutsu dos sapos, que são capazes de pegar até um usuário do Rinnegan em Genjutsus. Os reflexos do Jiraiya também vão para outro nível. Além disso tudo, o Jiraiya ainda tinha a vantagem de ter 2 sapos veteranos, que além de agregarem em conselhos por terem anos de experiência, também aumentavam as habilidades e o poder do Jiraiya, como por exemplo com aquele jutsu de água que eliminou a invocação do Pain Easy Easy. Eles também conseguiam fazer jutsus de fogo do mais alto nível, potencializando o fogo adicionando óleo, o que já deixava
deixava o fogo bem forte, só que eles potencializavam ainda mais adicionando o estilo vento, então realmente era um estilo fogo do mais alto nível possível. Então o Jiraiya com o modo sábio ganhava em força, ganhava em resistência e em poder bruto, então indiscutivelmente no começo da saga clássica o Jiraiya era o mais forte dos três. Porém, quem era o mais fraco dos três? E o mais fraco nessa fase era a Tsunade, e por muito. A Tsunade nessa época, como eu disse, já conseguiu usar o Byakugou e a regeneração mitótica, porém era uma versão bem fraca e abaixo do que a gente viu no Shippuden. A Tsunade liberou o selo e regenerou somente os ferimentos que ela tinha naquele momento, e ficou só por isso mesmo. Depois disso ela não conseguiu se regenerar mais, e no meio da luta ela já estava sentindo os efeitos colaterais da técnica. Mas enfim, ela só fez a cura uma única vez, e ficou praticamente zerada. No final da luta ela ficou tão esgotada que até voltou à sua forma de velha. E bem, eu estou falando do começo do clássico, ou seja, ela tinha menos chakra ainda do que quando ela usou esses feitos que eu acabei de mencionar. Então sim, no começo do clássico, ela era ainda mais fraca por ter menos chakra reunido no Byakugou, e também era mais fraca entre os três. Mas e se o mais poderoso dessa época, que era o Jiraiya, enfrentasse o Orochimaru, o segundo mais forte? O que aconteceria? O Jiraiya iria amassar, né? E a resposta é não. Embora o Jiraiya tivesse mais poder, que era o modo sábio, ele não conseguia acessar esse poder na hora que bem quisesse. Já o Orochimaru, mesmo sendo mais fraco, poderia usar o Edo Tensei e assim conseguir vencer o Jiraiya antes dele acessar o modo sábio. E pra você que vai comentar que o Orochimaru perdeu pro Hiruzen, lembre-se, o Orochimaru não lutou a sério, ele só ficou olhando os Edo Tenseis lutarem e quase não se envolveu na luta. Mas se ele tivesse lutado junto com os Edo Tenseis, dando tudo de si, ele teria ganho até que fácil. Além disso, o Hiruzen só parou a investida porque tinha um poderoso jutsu de selamento, coisa que o Jiraiya não tem. Então mesmo que o Jiraiya consiga combater os três por algum tempo, inevitavelmente ele vai ficar mais fraco, enquanto os Edo Tenseis não. Eles vão continuar se regenerando e com o mesmo poder intacto. E sobre o modo sábio, a história foi bem feita para que o Jiraiya conseguisse acessar o modo sábio contra o Pain, conseguindo distrair o Pain usando a geografia do local, que eram túneis muito parecidos até com labirintos, o que dificultou encontrar o Jiraiya e deu tempo para ele ativar a transformação. Porém, em um ambiente como esse que aconteceu a luta dos três Sanins, já não daria para o Jiraiya se transformar. O próprio Jiraiya fala que nem distrações como os clones das sombras funcionavam ali, porque é um local muito aberto, então não tem como se esconder ou ganhar tempo. Logo, ele não conseguiria se afastar para ativar o modo sábio. Outro ambiente é Konoha. Jiraiya jamais conseguiria se transformar em um ambiente como aquele, que era totalmente aberto. E como assim, são vários outros. Depende de muito roteiro, de muito preparo, por Jiraiya conseguir ativar o modo sábio dele. Então, embora o Jiraiya fosse mais poderoso, ele ainda assim perderia por Orochimaru daquela época, no comecinho do clássico. E a Tsunade conseguiria vencer o Jiraiya ou Orochimaru? E a resposta é também não. Ela mal conseguia lutar ou ferir o Kabuto só no Taijutsu. Imagina o Jiraiya e o Orochimaru que são melhores no Taijutsu do que o próprio Kabuto. É o que eu sempre disse pra vocês, não adianta nada ter uma força absurda, se você não acertar os ataques, é inútil. Já a segunda fase analisada é o final de Naruto clássico. E aqui o Jiraiya ainda é o mais forte, pelos motivos que a gente já falou. Porém a Tsunade sobe no ranking, pois ela pode fazer tudo que eu já mencionei, e se garante no segundo lugar. Já o Orochimaru perde os braços, e naquele momento o corpo que ele estava já estava bem próximo do limite de tempo, então ele estava bem debilitado. Fora que sem os braços, ele perde o jutsu mais poderoso dele, que é o Edo Tensei. Então no final de Naruto clássico ficou no seguinte: Jiraiya em primeiro lugar, e por muito como o mais poderoso, Tsunade em segundo lugar, e Orochimaru cai para a última posição, porque ficou sem seus jutsus e sem seus braços. E agora a fase analisada será distinta, pois a gente vai analisar o auge de cada um. O auge da Tsunade foi na guerra contra o Madara, pois embora ela tivesse mais velha, ela ainda contava com mais chakra que antes, e a gente sabe disso porque o Byakugou durou muito mais que no clássico. Ela se regenerou inúmeras vezes e também estava distribuindo porrada no Susanoo. Ela recebeu espadada de Susanoo e se regenerou. Recebeu Magatama do Susanoo e também se regenerou. Recebeu espadada dupla do Susanoo e também se regenerou. E sem falar que ela estava curando os outros 4 Kages para mantê-los vivos. Então é indiscutível que esse foi o auge da Tsunade. Já o auge do Jiraiya pode parecer estranho, mas o auge dele deveria ser no começo de Naruto clássico. E isso porque ele era mais jovem, naquela época ele já tinha o poder máximo dele. Ele não ganhou nenhum novo poder no clássico e muito menos no Shippuden. E como ele já tinha exatamente os mesmos poderes desde o início, logicamente a versão mais forte é a mais jovem.
Porém, como ele só mostrou o modo sábio na luta contra o Pain, é o que a gente tem pra considerar. Já o Orochimaru nunca escondeu que o sonho dele era ter todos os jutsus do mundo, e logicamente ele foi adquirindo novos poderes até chegar em Boruto. Então sim, o auge do Orochimaru é em Boruto, pois em Boruto o Orochimaru desenvolveu um jutsu que desintegra as pessoas, de forma muito parecida com o estilo partícula do Onoki, e é um poder que nem sequer necessita de selo de mãos, ou seja, é muito roubado. Além disso, o Orochimaru agora tem uma regeneração superior à do Naruto, e até mesmo superior à da própria Tsunade, conseguindo até mesmo regenerar um braço completamente em questão de segundos e sem nenhum selo de mão. Nessa mesma cena, o Victor perde a cabeça e se regenera logo em seguida, e ainda assim o Orochimaru debocha da regeneração dele, dando a entender que a regeneração dele, Orochimaru, era melhor do que a do Victor. Então sim, o Sannin lendário ficou absurdo de forte. O Taijutsu do Orochimaru e a maestria com a espada também aumentaram drasticamente. Agora ele consegue decapitar o adversário com as mãos limpas, sem nenhuma ferramenta. Outra coisa que muitos esquecem é que o Orochimaru agora sabe o Jutsu Ceifeiro da Morte, e também sabe como desfazer, então o bicho ficou apelão demais. E com os braços intactos, o Orochimaru pode usar o Edo Tensei a hora que bem entender. Atualmente ele pode estar com um exército formado e ninguém nunca iria saber. Mas e aí? Quem é o mais poderoso no auge? E a resposta é... Orochimaru. Em termos de poder, o Orochimaru ganhou novos jutsus que fazem toda a diferença. Com esse poder de desintegrar, ele pode vencer qualquer um que ele acerte. Com o Jutsu Ceifeiro da Morte, a mesma coisa. Qualquer um que for pego, roda na hora. Embora eu não consiga ver o Orochimaru se sacrificando com esse jutsu, né? Mas enfim, ele conta agora também com esse novo poder. Outra coisa é a regeneração dele, que supera a da Tsunade fácil. A resistência no mínimo se iguala à do Jiraiya modo sábio. Pois se o Jiraiya aguentava a porrada de um búfalo, o Orochimaru aguentava a porrada do Naruto Kyuubi. E isso era lá atrás. Imagine agora que ele tá mais forte. O poder de destruição não é algo tão grande quanto o Odama Rasengan, porém é bem mais eficiente, ou seja, é melhor. Ele consegue desintegrar qualquer pessoa que seja pego naquele novo jutsu dele. A força do Orochimaru agora é absurda, pois precisa de uma força descomunal para conseguir decapitar os braços com tamanha facilidade da forma que o Orochimaru fez. Mas e aí, no auge, quem venceria em uma luta? Jiraiya ou Orochimaru? E a resposta é, com certeza, Orochimaru. O problema de antes persiste, o Jiraiya ainda demora muito tempo para acessar o modo sábio. Porém, o Orochimaru agora está muito mais forte, conseguindo decapitar o Jiraiya no primeiro vacilo que ele desse, ou até mesmo desintegrar o sábio dos sapos. Com o poder atual do Orochimaru, mesmo o Jiraiya modo Sannin ainda não teria chances, pois ele ainda poderia ser desintegrado, pois essa técnica destrói a nível atômico e ignora completamente a resistência comum. Por mais que o Jiraiya bata, o Orochimaru ainda só iria cuspir uma nova versão de si próprio, ou nem isso, ele só iria se regenerar tranquilamente. Jutsu de fogo combinado com óleo e vento não passa pelo Hashimon triplo, e isso considerando que o Orochimaru não use o Edo Tensei. O que faltava para o Orochimaru ser realmente muito apelão era um jutsu finalizador, e agora ele tem. Então todo mundo no auge ficou assim: Orochimaru em primeiro lugar, Jiraiya em segundo lugar e Tsunade em terceiro lugar. Se vocês quiserem, eu posso fazer batalha entre eles três: Tsunade vs Jiraiya, Tsunade vs Orochimaru, enfim, é só pedir. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!